Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para esse espaço semanal em que nós fazemos uma reflexão baseada em alguma passagem do Novo Testamento. Hoje eu queria ler com vocês a passagem de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, mas você pode ler na sua casa até o versículo 18, porque trata da mesma história, que é a história do paralítico que estava próximo ao tanque de Betesda, e essa é uma reflexão interessante que a gente tem a fazer, e eu vou ler João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, e diz o seguinte: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Bom, nós temos aqui uma história que tem elementos bastante interessantes. Primeiro, pela questão da superstição religiosa que parece estar acontecendo naquele lugar próximo a Jerusalém. O território da Palestina, na época, e ainda hoje, tem problemas hídricos importantes, e na época que a tecnologia era ainda pior, né? Não era uma tecnologia avançada, o povo precisava criar tanques, que eram tanques bem grandes, não é o tanque como nós imaginamos, com o objetivo de armazenar água, para ter água por mais tempo, para ter água para a colheita, para ter água para os animais, para ter água para o dia a dia, e em alguns casos também para ter água para as cerimônias religiosas que eram importantes para aquele povo, para aquela religiosidade. E parece que neste lugar, neste templo, nesse tanque, especificamente chamado de Betesda, e Betesda significa em hebraico a casa da misericórdia, e nós observamos como esse lugar, essas pessoas, essas práticas estavam distantes do real significado de uma casa de misericórdia. Porque por casa de misericórdia nós devemos entender um lugar de acolhimento, de compaixão, de perdão, um lugar em que as pessoas têm os outros e os mais necessitados, os que mais precisam de misericórdia como prioridade, e não era isso que acontecia na prática nesse lugar. Nesse lugar havia se tornado um verdadeiro centro meritocrático, e todo centro meritocrático ele é injusto, ele é incompassivo, ele é inclemente, e ele não tem espaço para misericórdia. Parece que as pessoas que vão acreditando que de fato o tanque era milagreiro, que de fato a água tinha poderes sobrenaturais e que um anjo passava por ali e agia de maneira sobrenatural em algum momento, elas estão tomadas por um espírito de competição que lhes deixam cegas, incapazes de olhar para o lado, incapazes de ver as outras pessoas que sofriam, que tinham suas necessidades. E quando aquele suposto movimento acontecia, era cada um por si e, se precisassem, eles passariam por cima dos outros. Isso nos leva a algumas reflexões. Primeiro, que a ideia meritocrática é apenas uma fábula e é apenas interessante para quem está no topo da cadeia alimentar e no topo da pirâmide social.
Segundo ponto, é importante a gente pensar que não é porque um lugar se chama casa de misericórdia, casa de Deus, casa do amor, seja lá o que for, por isso ela será guiada por esses ideais e muitas vezes pode ser apenas fachada. E isso se aplica, inclusive, para instituições religiosas que deveriam ser lugares de acolhimento, perdão, misericórdia, mas nem sempre na prática são guiadas por esses valores que são valores do Evangelho, que são valores dados por Jesus, né? E a gente também pode imaginar que, às vezes, até pessoas religiosas, até pessoas guiadas pelo sobrenatural, guiadas pelo mover de Deus, pelos anjos, pelas casas de misericórdia, podem ser profundamente egocêntricas, podem ser profundamente insensíveis em relação ao sofrimento do outro e podem se tornar pessoas cegas que só conseguem enxergar a elas próprias. É o que acontece nesse cenário. E ali nós temos uma pessoa em específico que chama a atenção do texto, que era um homem paralítico. E aí, veja, um homem paralítico que ninguém sabe o nome porque ele não tem importância social. Ninguém quer saber quem ele é, qual é a sua história, qual é o seu passado, quem é a sua família, qual é o seu nome, a sua identidade, seus sentimentos, o que ele passa, o que ele sente, o que ele precisa. Ninguém se importa com esse cara, embora todos saibam que ele estava lá. Esse homem havia se tornado invisibilizado por aquele contexto social e religioso criado em torno daquele tanque. Porque ninguém se surpreende quando ele aparece por lá, ou seja, todos o conheciam, mas ninguém o conhecia, porque ninguém sabia o seu nome, ninguém sabia de onde ele vem, qual é a sua história, e ninguém se interessa em fazer qualquer coisa que possa ajudar aquele homem. Aquele homem está invisibilizado. Há 38 anos que ninguém o chama pelo nome. Há 38 anos que ninguém o ajuda, que ninguém se importa. E há 38 anos que ele tenta se posicionar diante de uma concorrência que seria absolutamente desleal, porque uma pessoa paralítica, nesse caso, né, como nós vimos no tanque, seria impossível chegar na frente de qualquer outra pessoa naquele tanque, por mais perto que estivesse. E onde estão as pessoas que se acreditavam mesmo naquele suposto milagre, poderiam pegá-lo e pelo menos um dia dar preferência para ele e jogá-lo na água para que ele fosse curado, né? Eles não têm essa sensibilidade. E o interessante é também que o texto não conta o caso de cura de nenhuma pessoa que tenha caído naquele tanque, né? E outro ponto importante, essa explicação do anjo, do agir das águas, etc., no versículo 5, no versículo 4, nós sabemos que não faz parte do texto original, foi um acréscimo do século III feito por Tertuliano. E isso não é especulação, isso não é suposição e nem tese, isso é fato, isso é conhecimento. Já se sabe disso, já se sabe quando foi inserido e se sabe por quem foi inserido aquele versículo 4 do capítulo 5 desse texto que nós acabamos de ler. E se você procurar fazer um exercício e ler essa passagem sem o versículo 5, você vai ver que para a real história que está sendo narrada não faria a menor diferença. Porque o que faz de fato a diferença nessa história é quando aquele homem se encontra com Jesus, ou quando Jesus se encontra com aquele homem. E Jesus age diferente com o homem, né? Jesus chama o homem, Jesus fala com o homem, Jesus tem um atendimento personalizado para com ele. Isso se chama se importar. Isso se chama ter de fato misericórdia por alguém. Jesus não quer saber de nada do que está acontecendo ali, ele apenas quer saber daquele homem. E ele faz uma pergunta que pode parecer óbvia e que algumas pessoas, querendo dar uma de engraçadinho para viralizar nas redes sociais, faz piadinhas infames com relação a isso, mas a resposta do paralítico para a pergunta aparentemente óbvia de Jesus mostra que Jesus tinha um propósito com aquela pergunta, que Jesus quer fazer aquele homem colocar para fora
o que internamente o aprisiona, o que internamente o paralisa, porque a sua paralisia não é apenas a paralisia das pernas. A sua paralisia é mais profunda do que isso. Não é apenas uma paralisia física, não é apenas uma paralisia exterior, era uma paralisia interior. Porque imagine você a autoestima de um homem que é ignorado por 38 anos a ponto de ninguém saber qual é o seu nome. Como a autoestima desse homem deveria estar? Deveria estar abaixo de zero, né? Esse homem deveria estar se sentindo completamente desprezado. Ele tem uma surpresa quando Jesus dirige a palavra diretamente, pessoalmente para ele. E ele pergunta: você quer ficar curado? E o homem fala: eu não tenho ninguém que me ponha na água. Quando a água é agitada, vem outro antes de mim e eu estou aqui há esse tempo todo sem conseguir chegar lá. Veja como a resposta mostra que, pelo menos para ele, pelo menos diante da sua história e do que ele está sentindo, a pergunta de Jesus não é óbvia. E a pergunta de Jesus é terapêutica, porque ela possibilita fazer com que esse homem se sinta importante, com que esse homem se sinta querido, com que esse homem tenha a possibilidade de pôr para fora todas as suas angústias. E muitas vezes tem pessoas próximas de nós que apenas querem ter esse momento de se sentirem importantes, citadas diretamente por alguém, tratadas pessoalmente por outra pessoa, terem alguém dedicando algum tempo da sua vida exclusivamente para ela e dando a ela a possibilidade de botar para fora o que ela está aprendendo no seu interior há tanto tempo, há tantos anos, que tanto lhe faz mal e que tanto lhe paralisa. E é importante que Jesus, quando vai responder àquele homem, Jesus não faz em nenhum momento, né? Não só na resposta, mas antes, depois desse episódio, Jesus não faz nenhuma menção a tanque, a água, a anjo, a jogar alguém na água, a nada, porque esse sistema meritocrático, competitivo, não é a onda de Jesus. A onda de Jesus é o real significado da casa da misericórdia, da casa que faz com que as pessoas sejam solidárias, acolhedoras, com que as pessoas tenham o amor acima de qualquer outra diferença, com que as pessoas não olhem com superioridade para as outras pessoas. É um olhar que faz com que não haja nenhum tipo de discriminação, seja pelo gênero, pela cor da pele, pela classe social, pela religião seguida ou pela religião não seguida. Apenas são pessoas que se olham como seres humanos, na horizontalidade, e que estão dispostas a fazer a sua parte para que a vida do outro seja melhor, seja mais humanizada, seja mais digna, seja mais feliz. Esse é o propósito de Jesus, o propósito que ele viveu, o propósito que ele ensinou com a sua vida, com a sua fala, com os seus feitos, e é o propósito para o qual ele nos chama para viver dentro de nós e a partir disso, começando na nossa casa, na nossa vizinhança, com os nossos amigos e onde quer que nós estejamos. Jesus não perguntou para ele se ele queria ajuda para ser jogado no tanque, porque ele não está lá para referendar a crendice de ninguém. Jesus não quer saber nada de água. Não está falando nada de água. A água é boa para beber, para refrescar, para hidratar, e é para isso. Ela não tem poderes mágicos no sentido religioso do termo. Jesus não está perguntando de anjo nenhum, ele não tem nenhuma relação com anjo, a relação é pessoal, a relação é humana. É a humanização, lembrando do Castilho, que não é a divinização do ser humano, mas o que Jesus propõe é a humanização da divindade. E Jesus também não quer saber nem de tanque, nem de anjo, e nada disso. Jesus apenas quer saber se aquele homem quer ficar curado, se aquele homem quer ter a sua dignidade, a sua autoestima restaurada, recuperada, o seu valor restaurado por Jesus. E diante da resposta daquele homem, e é interessante que Jesus age mesmo quando nós somos incapazes de responder adequadamente, né? Porque Jesus age não pelo mérito, Jesus age por sua graça e por sua compaixão e por sua misericórdia. E Jesus diz para aquele homem:
tome o seu leito e anda. E o texto fala que imediatamente ele pegou e saiu andando. Agora, a história já seria completa se parasse por aí, mas ela ainda traz outras reflexões do versículo 10 ao 18, porque os homens que conviveram com aquele paralítico durante 38 anos e não foram capazes de fazer nada para ajudá-lo, quando vem aquele homem andando com as próprias pernas, eles querem questioná-lo, porque eles querem que ele volte a ficar paralítico. Eles querem que ele volte a depender dele. Que estranho que a religião é capaz de fazer com a mentalidade das pessoas, né? Eles que deveriam, pelo menos nessa hora, ficar felizes com a cura e a libertação daquele homem, querem que ele continue paralítico, querem que ele continue dependendo daquela instituição religiosa que ele não tenha condições de andar com as próprias pernas. Querem continuar alimentando uma fábula, alimentando uma crendice, querem continuar fazendo com que as pessoas dependam de uma crendice religiosa. E quando questionado, aquele homem simplesmente disse, olha, o homem que mandou eu levantar e tomar o meu leito, o homem que mandou eu me levantar foi o mesmo que mandou eu pegar minha cama e andar, e eles questionam porque era um dia de sábado, né? E o homem também não está nem aí para o que aqueles religiosos querem dizer, ele apenas fala, olha, o homem que me curou foi ele que me deu essa ordem e eu estou curado e é isso que importa. E eles vão questionar a Jesus e Jesus simplesmente responde o que ele sempre respondia, que a sua prioridade é a vida humana, que a sua prioridade é que as pessoas sejam livres, livres de fato, livres de si mesmas, livres de tudo que as amarra, livres de tudo que as aprisiona, livres, inclusive, das próprias instituições religiosas quando estas são aprisionadoras. E Jesus deixa claro que não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. E sábado, como qualquer outro dia, é um dia de agir com misericórdia, de agir com bondade, com graça, principalmente em favor daqueles que mais necessitam. Eu espero que esse texto, que essa passagem tenha sido de aprendizado, de reflexão para você também, e que você procure aplicar essa reflexão na sua vida e saber que Deus cuida de você independentemente de qualquer coisa e que você também é chamado para cuidar das outras pessoas independente de qualquer outra coisa. Aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros contatos seus. E eu desejo que você e a sua família tenham uma semana de paz, uma semana de tranquilidade e uma semana abençoada. E a gente se vê em breve num próximo conteúdo aqui do Café com Teologia. Até lá!